galera, bem-vindo a mais um Alcance Jovem Podcast, nessa mesa preparada aqui. Eu sou o Rafael, eu tô aqui com o Gabriel, E aí, galera? líder de célula da casa, da Alcance. Tô aqui também com o Danilo. Para quem não conhece, né, o Gabi vocês já viram provavelmente em algum outro podcast, vocês vão ouvir mais ele também, mas para quem não conhece, tá aqui o Danilo, que ele não é um convidado, ele é da casa, ele é filho da casa. Danilo é filho do pastor Marciano, da pastora Adri, né, irmão do Davi, do Murilo, que vocês também já conhecem por aqui, mas ele, cresceu na igreja, né? Cresceu na Alcance, Cresci. desde o comecinho tava Desde lá. o zero. Desde o zero. E hoje o Dan vai compartilhar um pouquinho com a gente também das experiências que ele tá tendo, ele tá fazendo, estudando fora. Ele vai falar mais sobre isso, mas a gente vai compartilhar porque também tive alguma experiência estudando fora e o Gabi teve experiência não estudando fora, mas ele exerceu muito evangelismo e missão dentro da universidade. Por isso que hoje nós vamos falar sobre esse encargo de evangelismo, de missão, né? A gente gosta de trazer esse assunto à mesa, mas a gente queria aprofundar de uma maneira um pouquinho mais... às vezes teológica também, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas de experiências. Tem muita gente, cara, que chega pra mim e pergunta: Rafa, como é que é estudar fora? Como é que foi estudar fora? E eu respondo: cara, é a mesma coisa de estudar aqui. A diferença é a língua, claro, a cultura que vai mudar, mas eu gosto de dizer que às vezes foi mais uma desculpa de Deus me tirar do meio do que eu conhecia, das minhas rotinas, né? Num lugar longe, às vezes eu não tinha para onde fugir. Era só eu e Jesus, né? E com isso, queria começar perguntando: Dan, você está estudando aonde e como é que está sendo? Então, igual você falou, eu tô estudando fora, né, na Oral Roberts University, em Tulsa, e faz um ano já que eu tô estudando lá. E foi igual você falou, cara, qual que é a diferença de estudar fora? Nada, exceto, claro, cultura, língua que vai mudar, mas... Foi até engraçado compartilhando um pouco como eu fui pra lá. Primeiro eu não queria ir, eu fui com base numa palavra de Deus, não tinha também condições de ir, não tinha como ir. E eu falei, tá bom, Deus, eu vou obedecer mesmo não querendo. E se você for abrir as portas, amém. Então eu fui obedecendo, foi todo o processo de aplicação, bolsa e tudo, né? Enfim, talvez uma história para outro dia. Mas quando eu cheguei lá, e eu tava num dos primeiros dias, na minha faculdade, é uma faculdade cristã, e tem uma torre de oração lá, né? E quando eu cheguei lá, a minha primeira oração era, tá bom, Deus, e aí? E agora? Tô aqui, o que você vai fazer agora? Exatamente. Eu cheguei e falei, Deus, eu não queria estar aqui, e tô aqui por obediência. Claro, conforme todo o processo, eu senti a paz, Deus foi mudando meu coração, porque... Eu não queria sair do Brasil, eu não queria sair de tudo que a gente estava vivendo aqui como igreja, tá vivendo e só tá crescendo cada vez mais, né? O próprio avivamento que tá tendo no Brasil. Eu falava, Deus, por que você quer me tirar daqui agora? Mas, enfim, quando eu cheguei lá, eu falei, tá bom, Deus. E aí? Eu tô aqui por obediência e longe da minha igreja, longe da minha família, longe dos meus amigos. Agora é só eu e você. E eu lembro que quando eu falei isso, agora é só eu e você, ele falou, era exatamente isso que eu queria. E, sabe, durante esse tempo que eu tô fora, eu realmente cresci muito no meu relacionamento, no lugar secreto. E assim, não tem nada de místico, Estados Unidos ou fora, mas eu entendi que Deus me levou para um lugar onde realmente era só eu e Ele, para crescer no nível de dependência, no nível de relacionamento com Ele, que talvez aqui, na minha zona de conforto, eu não teria. Tendo talvez na minha igreja, com a minha família, que é algo que talvez ele só conseguiu trabalhar em mim nesse lugar fora dessa zona de conforto. Você né? foi com quantos anos? Eu tinha 18 anos. 18? É que hoje você tem 19, hein? Tem 19, faz um ano. só. 18, foi novinho também. Cara, que legal. Oral Roberts, fica em Tulsa, você falou, Isso, né? Oklahoma. E... Cara, eu gostei muito que você me contou um pouquinho que você chegou lá e tem essa torre de oração. É porque foi uma faculdade já que Deus deu a visão para o Oral Roberts, né? Exatamente. Oral Roberts é o nome da faculdade, mas também é o nome do fundador. Uhum. Ele era um evangelista, um pastor muito conhecido por ministrar nos dons do Espírito. Também o ministério dele tinha conhecido por muitas curas e tudo mais. E ele fundou a faculdade com base numa palavra de Deus. Ele até escreveu no guardanapo. Eu acho que se procurar na internet você vai achar a foto desse guardanapo. Yeah. Mas
com base exatamente numa palavra de Deus. Falou, ó, você vai treinar líderes, pessoas que vão vir aqui, vão ser preparadas, não só academicamente em suas áreas, mas espiritualmente também, e vai enviar elas para o mundo inteiro para cumprir a grande comissão. E o legal, Gabi, não sei se você sabe, mas a faculdade que o Danilo estuda não é só teologia. Na verdade, na Oral Roberts, eles estudam um monte de matéria diferente, né? Você está fazendo business. Exatamente, eu faço negócios lá, por exemplo, né? Que massa. Então, e essa era a visão do Oral Roberts, não era só fazer um seminário cristão, Legal. Que foi algo que Deus colocou no coração dele, era fazer uma faculdade. Exemplo, primeiramente, na área espiritual, com a presença de Deus, palavra, mas também que as pessoas fossem sair de lá formadas academicamente, né? Para cumprir a grande comissão, cada um em sua área. Muito legal, a gente escuta muito sobre... É uma parada que veio recente, eu sei, mas acho que é uma coisa que já estava no coração de Deus e que o Oral Roberts provavelmente percebeu isso, que é aquele ensino dos montes, né? Sobre política, negócios, entretenimento, e os cristãos estarem sendo inseridos nesses lugares. Então, eu acho muito legal essa visão da faculdade que o Dan está estudando, que não é só formar pregadores, teólogos, né, pastores, mas é formar homens de negócios, cheios do Espírito Santo, que fazem diferença dentro dos lugares onde estão. E assim, hoje você, Gabriel, trabalha no meio secular também. Sim. Né? Você trabalha no meio secular e você está servindo, você é voluntário no Alcance, líder, supervisor, né? Faz parte da liderança do Alcance Jovem, mas hoje você trabalha num banco. E como é que está sendo essa experiência, aproveitando esse gancho do Dan, de você trabalhar no meio secular e conseguir entender o propósito de manifestar as virtudes de Cristo nesse lugar? Cara, é algo que esse ano tem sido um processo bem intenso para mim, de eu entrar naquela crise, cara, como é que eu concilio a minha vocação ministerial, né, o meu relacionamento com Deus com as coisas que a gente considera como secular? E o que Deus mais tem revelado para mim nesses últimos tempos é que não existe o Gabriel 33% trabalho, 33% ministério, 33% família. Na verdade, existe o Gabriel que Deus criou para ser completo. Então, existe uma plenitude de vida quando a gente vive como um discípulo de Cristo em todas as áreas. E, às vezes, a gente fica pensando, tá, mas meu trabalho não é tão importante quanto o meu propósito. Pera, como assim? O que é o seu propósito? Não é revelar Jesus em todos os ambientes que você está? Então, esse ano, assim, Deus tem me levado por um processo bem difícil no começo, mas muito prazeroso de poder ser quem eu sou em todos os ambientes que eu estou. Então, no trabalho, eu não tenho mais aquela dificuldade de talvez manifestar princípios. Obviamente, a gente tem um contexto corporativo onde você não vai chegar e falar, cara, se converta, conhece Jesus. Mas através do meu testemunho, da minha vida como cristão e dos meus princípios sendo aplicados no ambiente tanto da faculdade quanto do trabalho, né? Eu consigo perceber que existe uma forma de conciliar, mas a forma de conciliar não é difícil. Por quê? Porque eu não estou deixando de ser quem eu sou em todos os ambientes que eu estou. Na verdade, só estou manifestando aquilo que Jesus está fazendo no meu coração em todos os meus níveis de relacionamento, né? Então, é algo que, para mim, já foi uma crise maior, assim, de ficar pensando, cara, como é que eu concilio meu trabalho com o ministério? Como é que eu concilio o evangelho no meu trabalho? Ou como é que eu consigo equilibrar todos esses pratinhos? Mas, na verdade, não é tão difícil assim, desde que a gente consiga se olhar como discípulo de Jesus em todos os ambientes, né? Eu gosto sempre de, quando eu trago uma mensagem ou quando eu sento à mesa para conversar como a gente está conversando aqui, para quem está ouvindo e vendo, não se sentir excluído do chamado de Jesus. Porque existe até um estudo americano de que apenas 3% dos que nasceram de novo, vão à igreja, eles vão trabalhar tempo completo no ministério. Ou seja, é muito mais gente que não vai do que quem vai. E aí, às vezes, a gente que... Hoje, por exemplo, eu estou 100% no ministério. Aí você está pregando, você acha que você tem que recrutar todo mundo para fazer o que você está fazendo. Mas Jesus não chamou todo mundo para fazer o que você está fazendo especificamente. E assim, não é menos nobre ou menos espiritual. Pelo contrário, a gente vai perceber que inclusive em Atos dos Apóstolos, né, muitos homens usavam as suas profissões. O apóstolo Paulo, que armava a tenda, ele se encontra
com Priscila e Áquila, porque eles também fabricavam tenda. E aí eles constroem um relacionamento, né, dentro de um trabalho que não tem a ver com evangelizar. E eu tenho certeza que muitas outras pessoas, né, Simão, o curtidor, ele mexia com couro. Ele tinha um trabalho, ele não vivia só 100% do ministério. Então, assim, a gente precisa entender porque, assim, existem lugares que eu não vou entrar lá dentro do banco que você trabalha e conseguir falar com aquele povo sobre Jesus. Eu não vou conseguir manifestar as virtudes de Deus lá dentro. Por quê? Porque eu não estou lá dentro. E eu acredito muito nessa missão integral, né? Nela completa, sem ela ser mística ou ela ser um negócio assim muito longe. As pessoas, a gente tem muito às vezes essa prisão de tipo, não, eu tô tentando trazer meu amigo para a igreja. E aí eu falo pro cara assim, mano, mas chama ele pra ir pra tua casa. Que talvez ele vai pra tua casa, mas pra igreja talvez ele não venha. Ué, mas e na minha casa eu faço o quê? Pô, apresenta Jesus pra ele, entendeu? Faz igual o Felipe, vai lá, chega Natanael e encontramos, entendeu? E eu acho muito legal, cara, que o Dan comentou comigo lá na faculdade que ele tá estudando, que é obrigatório o pessoal participar da sala de oração. Dos cultos, né? Dos cultos. São 2 cultos por semana, quarta e sexta. Independente se você é cristão ou não, você tá na faculdade como aluno, você tem que ir, independente. Que tem gente que não é cristão que vai lá, né? Sim. Porque é uma faculdade muito boa, o que é ótimo. Mas assim, o cara obrigado a ir. Sim. Imagina. E é nessa que o Espírito Santo pega o cara e... tem muita história assim, né? Muita gente que eu conheci, assim, cara, como se converteu? Não, me converti aqui, vim pra estudar, tive encontros com Deus. Uau. Ou por causa dessa, cara, o cara é obrigado a estar lá, porque se ele pode faltar 2 por semestre, imagina, tem quarta e sexta, e se ele falta a partir da terceira, ele tem que pagar uma multa de $50 por cada que ele faltar. Nossa. Então, tipo assim, o cara desembolsa dinheiro pra faltar, o cara vai lá, nem que seja só pra bater o crachá e é nessa que o E Espírito essas Santo... reuniões são, tipo, normais, assim, como É um culto. Caramba, É um culto que com massa. louvor, palavra e tudo. Então, tipo assim, cara, é nessa que o Espírito Santo pega o cara e... Cara, é maravilhoso porque assim, eu fico imaginando a cabeça do Oral Roberts quando ele recebe esse direcionamento de Deus. É tipo assim, não, vou fazer um seminário para preparar ministros para o Senhor. E aí Deus fala, não, cara, você vai fazer uma universidade. E você vai juntar a cultura dos céus num lugar, entre aspas, secular. E não só deu super certo, como ela é super respeitada, até no meio não cristão, né? Lá nos Estados Unidos e fora dele. Por isso tem gente que vai estudar lá e fala assim, pô, mas tem cara que não é cristão que vai estudar lá? Tem. Sim, porque é uma referência acadêmica, né? E algo até que você falou dos montes é algo que, cara, a gente como igreja tem que crescer, cara. A igreja tem que crescer no meio da educação, a igreja tem que crescer, se levantar no meio da política, no meio dos negócios, né? E então, principalmente o curso, claro, teologia, mas enfermagem e negócios chega a ser referência ali nos Estados Unidos, até mundial. Uau, que legal. Lembrei do nome do cara que escreveu esse livro que eu li dos montes. Na verdade, é 7 Cores de Deus, que ele também foi que escreveu 7 montes. É John Emo, se quem quiser pesquisar. É legal esse livro, eu li faz um tempo. E ele fala a respeito disso, dos filhos de Deus, eles voltarem a entrarem nas áreas da sociedade e manifestarem o que foram chamados, né, esse Cristo completo em qualquer área que eles estiverem, né? Não só sendo no topo do monte, mas você estando inserido, porque desde da tia que vai servir o café, que vai manifestar Jesus, até o CEO da maior outra empresa, se ele for cheio do Espírito Santo, cara, Jesus vai ser manifestado naquele lugar. E, Dan, conta pra gente, cara, a gente tava almoçando e você contou pra gente que você participou de uma intercessão que ia rolar num evento lá. Você contou que vai acontecer uma parada legal. Então, quando dá metade do semestre, a gente tira uma semana de férias, a gente tem uma semana de férias, né? E nessa, a conferência que tem aqui na igreja Sobrenatural, aconteceu numa igreja lá em New Orleans, de um pastor amigo nosso aqui. E eu com os meus amigos, a gente foi para servir na conferência, né? Ministrar louvor, ficar na intercessão da conferência, ele ajudar, enfim. E foi, se eu não me engano, na quarta-feira, a conferência era fim de semana. Na terça, aliás, a gente fez um culto com só os jovens. Ali também ministrou uma palavra, um louvor, adoração, muita cura aconteceu na alma. Assim, jovens da igreja chorando, voltando para Jesus também.
E aí, de última hora, a gente decidiu, vamos fazer um set de oração para interceder pela conferência? Vamos. E aí, a gente fez o set, acho que era 8h30 da noite que começou. E a princípio, assim, um set de oração, 1h30, 2 horas. A gente ia louvar, adorar e interceder pela conferência, né? Por causa dos motivos de oração, tudo. Também aí convidou toda a igreja para vir junto, né? Legal. E, enfim, a gente começou, deu 9h30, não acabou, 10h30, 11h30. Quando deu quase meia-noite, já tinha praticamente todo mundo indo embora, né? E a gente tava lá com os meus amigos lá ainda, adorando, louvando. E até tinha gravação que estavam fazendo, já tinham parado a gravação, porque tava só a gente lá. E assim, foi um dia que, assim, acho que Deus preparou, eu tenho certeza, Deus preparou aquele dia, porque a gente já acordou naquela quarta-feira para ir fazer evangelismo. Então, todo dia foi em função, assim, ministerial, né? Então, a gente acordou no dia, a gente foi pro centro de New Orleans fazer evangelismo, teve algumas experiências lá. E aí a gente voltou, mal comeu rapidinho ali e já foi pro set de oração, que a gente ficou o dia inteiro em função disso, né? Então a gente não tinha tido tempo, porque a gente gosta de sempre compartilhar experiências, né? O que aprendeu, o que Deus falou contigo, ou o que Deus fez através da sua vida, né? E aí acabou quando tava, acho que perto ali de 1h da manhã, a gente foi pedir uma pizza para comer, né? A gente pediu uma pizza, o pastor da igreja, o pastor Márcio, ligou e encomendou. Na verdade, foi aplicativo. Ele pediu no aplicativo a pizza e ia passar a buscar lá. E foi engraçado que ele pediu a pizza e eles confirmaram. E aí deu, ó, tá hora, tá pronto no aplicativo. Aí eu saí, ele mais uma pessoa para buscar a pizza. E quando a gente chega no lugar, o lugar tá fechado. E a gente fala, cara, como assim tá fechado? A gente pagou, tá falando aqui, o pedido tá pronto, você pode retirar aí. A gente chegou, o lugar tava fechado. A gente não entendeu nada e nessa a gente voltou, né? Voltou pra igreja. E quando a gente saiu, o pessoal tava ainda compartilhando as experiências do dia, o que aconteceu no set de oração, de intercessão. Foi muito legal. E a gente voltou e aí ele falou, ó, gente, não tem pizza. Aí o pastor também tava cansado, tinha compromisso no outro dia, falou, ó, gente, se vocês quiserem pedir alguma coisa e eu sair para um lugar comer, vocês podem ir. A gente falou, beleza, a gente vai, depois que terminar de compartilhar aqui, quem sabe a gente vai comer ou vai dormir também, já é Vocês iam dormir por ali, pela igreja? E os meninos dormiam, a gente dormiu na igreja, tinha, sei lá, 8 meninos, a gente dormiu num anexo em cima que tinha na igreja, e as meninas iam para casa, mas que era ali perto. E aí, a gente ficou nessa conversando, depois a gente sai comer e nessa compartilhando as experiências, tudo. E aí, assim, era um compartilhando experiência, outro compartilhando uma coisa. E assim, foi todo mundo abrindo o coração, compartilhando experiência. E assim, a presença de Deus era muito forte naquele lugar. Estava a gente, assim, numa roda gigante. A gente estava, talvez, em torno de 20 pessoas. E aí, compartilhando. E assim, a presença de Deus estava muito forte. Foi um compartilhando aqui e lá, até que uma hora, cara, ninguém mais conseguia compartilhar. A gente começou a chorar. Chorar. Porque a gente realmente sentiu a presença de Deus naquele lugar. E foi até engraçado, a gente voltou a adorar, voltou a louvar, né? E aí, o que era engraçado, que durante o set de oração que estava acontecendo, eu estava no fundo. Eu sempre gosto de ficar no fundo, porque eu tenho espaço para andar, para, enfim, ter o meu espaço. Eu gosto de ter um espaço físico ali para eu fazer o que eu quiser, né? Uhum. Mas, a certo momento, eu levantei minhas mãos para cima, eu estava sentado na cadeira e eu fiz assim. Só que eu não fiquei cansado de ficar com a mão assim. Não. E eu falei, nossa, que coisa estranha, né? E por algum motivo eu senti a necessidade de continuar com a mão pra cima. E aí eu tava assim, com a mão assim, falei, cara, que estranho, já passou tipo 10, 15 minutos, minha mão não cansou e eu não sinto cansado. E eu senti a necessidade de, cara, vou continuar com a mão pra cima. E aí eu continuei, acho que deve ter dado talvez uns 40, 50 minutos que eu fiquei com a mão assim pra cima, sem cansar. E eu falei, nossa, que coisa engraçada. E a presença de Deus, assim, em todo o set tava muito, muito evidente, muito forte naquele lugar, né? E assim, um amigo jogado pra lá, outro jogado pra lá. E foi engraçado que daí, quando a gente sai pra pegar a pizza, que não teve, na minha cadeira tinha pó de ouro. Uau. Pó de ouro e também na cadeira de um outro amigo meu que tava mais no canto, assim. Tinha pó de ouro. A princípio eu pensei, eu escutava essas histórias, eu falava, cara, será que é verdade? Eu falei, não deve ser verdade. E eu vi, só que eu não falei nada. Eu falei, deve ser glitter, alguma coisa que caiu, né? E eu, a princípio eu não tava acreditando. E aí quando a gente volta e continua conversando ali, a pizza não chegou, a gente não comeu,
a gente começa a compartilhar e a presença de Deus começa a mover, a gente fica, enfim. A gente foi sair de lá, era já 5 e pouco da manhã que a gente foi pro quarto e tudo. E, cara, tinha pó de ouro, quando a gente tava saindo, tinha pó de ouro na igreja inteira. Aí eu falei, cara, agora não tem como ser glitter. Sim. Porque daí tinha na minha cadeira, na cadeira do outro amigo meu, mas em todo os 4 cantos da igreja, principalmente no altar, assim, ó, tinha muito pó de ouro. E até na câmera, que a câmera ficava no meio que no centro da igreja, assim, tinha muito pó de ouro. A gente entendeu que Deus também queria ministrar as pessoas online, a conferência foi transmitida, né? E, cara, foi uma das experiências que realmente marcou minha vida durante todo esse dia. E, cara, muito doido, né, cara, viver isso, porque Legal, eram cara. histórias que Nossa. escutava quando era criança. Eu lembro meus pais falando, pô, eu tava em tal lugar, eu vi pó de ouro, eu vi ouro na minha mão. E assim, não que eu duvidava, mas eu ficava, cara, Pô, tá bom, eu amo tua experiência, mas eu quero ter a minha. E era uma coisa que eu orava, eu falava, Deus, eu amo escutar histórias dos avivamentos passados, eu amo escutar experiências de outras pessoas, mas quando que vai ser a minha vez? Quando que eu vou viver isso? O que que eu preciso fazer para ter isso? Foi realmente um dia, cara, que a gente não se importou com ninguém, não tinha pregador de fora, não tinha músico de fora, era só, cara, jovens, a gente estava apaixonado por Jesus, É isso. se preocupando com as pessoas, e começou pra gente intercedendo para as pessoas, fazendo evangelismo durante o dia que a gente fez. E no final, cara, a presença de Deus se manifestou e Uau, foi incrível. incrível. Demais. Incrível. É incrível isso, porque assim, ó, tenho certeza que alguém vai ver isso aí e vai falar bem assim, mas qual que é o motivo de Deus ter derramado pó de ouro? Explica pra mim teologicamente. Vou falar um negócio pra você, cara. Eu estudei teologia. Não tem explicação. Por que Deus fez? Porque Ele quis fazer. Agora, o que é importante é o seguinte. Ah, mas nunca aconteceu comigo. É porque, se você perguntar pra com quem aconteceu com o Dan, aconteceu comigo também, da mesma maneira, fazendo uma intercessão de um evento. E só fazendo um parênteses, eu lembro que o cara falou, Rafa, você abre o evento, cara, e traz uma mensagem de 15 minutos. Eu falei pra ele, mano, deixa eu só aqui. Não queria sair dali, eu queria ficar ali no quartinho, orando para que Deus tocasse e salvasse vidas lá. E aí, de repente, eu levanto minha cabeça assim, eu faço assim na minha cabeça, e aí começa a cair o pozinho assim, eu olho a cabeça dos meus amigos, tudo, eu chamo eles até hoje. Eu tenho um áudio de um amigo meu daquele tempo, falando, mano, você lembra? E ele fala, cara, eu lembro, velho. Que massa. Então, assim, mas sabe o que é? A gente não tava pedindo isso. A gente não tava buscando isso. A gente não queria ver isso. A gente só tava apaixonado por Jesus, querendo que ele viesse e ele transformasse vidas. Era isso. E aí a gente entra num ponto interessante, Dan, que você falou, porque eu oro a mesma coisa. Eu falo, Deus, eu quero parar de ler sobre o avivamento, eu quero escrever sobre o avivamento, né? E eu tenho percebido, cara, que é o seguinte, às vezes, na ânsia da gente conseguir viver o avivamento, a gente está tentando fazer o processo inverso. A gente lê a história do avivamento, a gente fala assim, cara, o que acontecia lá? Cara, ó, o pessoal parava de eles paravam de ver entretenimento. Não, gente, vamos parar de ver entretenimento. Não, peraí, não é o processo inverso. Não é a gente fazer o que o avivamento causou que vai trazer o avivamento. Sim. Então é assim, Atos dos Apóstolos, Atos 2. E como é que a gente vai fazer para que o Espírito Santo seja derramado? Cara, eles não estavam orando para o Espírito Santo ser derramado. Eles estavam obedecendo o que Jesus mandou eles fazerem, que era permanecer. Eles estavam unânimes, eles estavam orando por quê? Porque eles amavam Jesus, cara. Eles estavam orando falando assim, Jesus, traz pra gente o teu encargo. Então, assim, eles não estavam pedindo o poder do alto para derrubar as pessoas, para que todo mundo visse que eles eram homens ungidos de Deus. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados com uma missão só, pregar as boas notícias para todos os homens. Temos paz com Deus, né? Venham se reconciliar com Ele. E o apóstolo Paulo escreve isso. Então, assim, às vezes, eu não sei vocês, cara, mas assim, esses últimos semanas eu tenho estado em crise. Por que eu tenho estado em crise? Porque às vezes, cara, a gente tá achando que a gente tá esperando algo externo acontecer, pensando assim, gente, vamos sofrer muito aqui, vamos orar, jejuar o máximo que a gente puder, para Deus lá de cima olhar e falar bem assim, cara, eles estão merecendo mesmo, então deixa eu derramar do meu espírito que eles estão merecendo. E não é isso. É tipo assim,
o que aconteceu em Atos capítulo 2 que precisa acontecer hoje? 120 pessoas passaram pela escola do mestre. 120 pessoas ouviram, obedeceram a Jesus. Eles andaram perto de Jesus. Eles foram transformados por Jesus. 11 deles que estavam lá, contando Matias agora 12 no lugar de Judas. Eles dizem que para ser ungido, para ter encargo nesse ministério, precisava ser alguém que tivesse desde o batismo de João Batista. Então Matias estava lá desde o batismo de João Batista. O que eles estão dizendo? Tem que ter passado por essa escola que a gente passou, 3 anos e meio andando com Jesus. Eles não estavam buscando avivamento em Atos 2. Atos 2 eles estavam obedecendo o ensino que Jesus deu em 3 anos e meio, que era aprendendo a ser manso, humilde de coração, pobres de espírito, chorar com os que choram, ter o coração puro, pacificadores. Eles entenderam a cultura do reino. Então, cara, eu tô pensando aqui é o seguinte, às vezes a gente tá se reunindo em estádio, pô, legal isso aí, vamos lá. E a gente levanta o tênis falando, Deus, a gente tá pronto para ir. E aí Deus olha e fala assim, não, vocês não estão. Entendeu? Então volta todo mundo para casa, porque vai chegar o Covid aí. E vocês vão ter que manifestar se vocês passaram pela escola do mestre. E se vocês estão sendo, não pregadores excelentes, mas vocês estão sendo homens e mulheres plenos segundo o coração de Jesus, maridos, filhos, irmãos, líderes, liderados. Então, cara, o meu coração, assim, ele tá com muita expectativa, não do que Jesus vai fazer, mas com esperança do que o que Jesus já fez, porque a Bíblia diz que ele não me deu o Espírito por medida. Então é o seguinte, ele já derramou sobre nós o que ele precisava derramar. E agora, o que a gente precisa fazer com isso? Dar uma resposta. E essa resposta é uma vida de obediência, paixão por Jesus e integridade pessoal. E aí, cara, não tem nada que vai segurar a igreja de Jesus. Então, assim, eu acredito num avivamento que Deus vai derramar, mas eu não acredito que ele vai derramar porque a gente está pedindo muito. Eu acredito que isso vai ser derramado porque a gente ficou pronto. E esse ficou pronto não é perfeitos, mas é o seguinte, 3.000 homens se converteram numa pregação de Pedro porque tinha 120 que estavam prontos para batizar e ensinar aqueles caras. Mas às vezes a gente está se reunindo e está brigando na mesa para descobrir quem é que vai ministrar o próximo culto. Se vai ser eu, vai ser você, não, sou eu, não, vai ser eu, não, porque Deus falou comigo. E aí Deus está olhando assim e falando assim, cara, não tem como eu mandar. Porque se de repente no Alcance Jovem amanhã tiver 2.000 jovens, às vezes a gente não tem maturidade para cuidar desse povo, porque a gente ainda está infantilizado no nosso pensamento, achando que a gente está aqui, tipo, pô, estamos salvos, vamos desfrutar desse clube gospel aqui. Não, a gente precisa se comprometer, cara, com esse encargo de Jesus. Não sei o que vocês acham a respeito disso, eu dei uma mini pregadinha. Não, cara, mas é demais, assim, a gente pensar que um bom pai, ele não quer criar um bom filho, ele quer criar um bom pai, né? E às vezes a gente quer ser bons filhos. Rafa tem um exemplo muito legal sobre discipulado, né? Que um discípulo perguntou pra ele, eu sou um bom discípulo? Eu sou um bom filho? E aí ele falou, você é, sim. E aí ele, mas você quer saber por quê? Aí o Rafa falou, porque eu sei que eu posso errar com você. E se eu errar com você e te pedir perdão, você vai me receber de volta. Então, uma criança às vezes não consegue lidar com isso. E a gente não está querendo crescer. Às vezes nós estamos querendo ser como os filhos mais novos, que só são cuidados e que não expressam maturidade de irmão mais velho. Então, quando nós nos colocamos como filhos de um pai amoroso e que não espera que a gente fique todo o nosso tempo como criança, a gente se dispõe a passar pelos processos de crescimento. E a gente já ouviu muitas vezes isso, né? Quando a gente tá na adolescência, tipo, nossa, tô com umas dores meio estranhas. Cara, é a dor do crescimento. Crescer não é algo natural, não é algo que é fácil, mas é algo que te estica, que dói, que estica os músculos, que estica a pele, que causa marcas, né? Quando a gente cresce muito rápido, tem estria. E às vezes a gente não quer essas marcas, a gente não quer viver os processos da vida. E acho que isso que o Rafa falou é de realmente a gente corresponder àquilo que já foi derramado, vai mostrar que nós não estamos prontos no sentido de somos santos,
mas estando passando pelo processo de santificação, a gente pode viver a plenitude daquilo que Jesus derramou. Então, cara, eu sei que se eu vacilar com o Rafa, eu posso chegar pra ele e falar, Rafa, pô, me perdoa, cara. Ele vai falar, cara, vem aqui, vamos caminhar junto, mais uma milha. Se o Rafa vacilar comigo, vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque a gente está caminhando como família. Tem irmão mais velho, tem irmão mais novo, mas todos nós somos família de Cristo. E não estamos sendo gerados para ser filhos mais novos, filhos imaturos, mas filhos que geram outros filhos, né? Acho que a nossa sociedade ela é muito egoísta nesse sentido. De a gente olhar só para nós mesmos. E aí a gente fala, como é que eu vou botar um filho no mundo, cara? Olha como tá esse mundo, como é que vai ser, como é que essa criança vai crescer. Mas quando a gente olha com responsabilidade para o mundo, a gente fala, cara, eu vou gerar filhos, porque eles vão transformar, eles vão trazer e manifestar o reino de Cristo aqui. Por quê? Porque eu sou um bom pai. Porque Deus formou em mim um bom pai, porque Ele é o meu referencial. Né? E a resposta ao avivamento é exatamente isso. A partir do momento que a gente se torna filhos maduros, a gente consegue desfrutar da herança, porque nós não somos mais escravos, não somos mais aqueles que não se diferenciam de um servo, que Paulo fala, né? Mas nós já somos filhos maduros que têm acesso a uma herança. E podendo usufruir dessa herança, não usufruímos em nosso próprio benefício, mas em benefício dos nossos irmãos. Né? Cara, você falou, né? Eu falo isso. O pessoal fica assustado com o futuro. Eu falo, cara, eu não tenho um pingo de medo do futuro do Daniel em relação a esse mundo. O progressismo, meu Deus, o Daniel vai estudar numa escola que o professor vai ensinar. Irmão, eu tô com dó do professor Daniel, cara. Dos coleguinhas dele perdido, que vão estar confusos na identidade. O Daniel vai ser perigoso, entendeu? Assim, eu não tô com dó do Daniel, tô com dó do povo, porque o nosso trabalho está sendo forjar um homem pleno, uma medida da estatura de Cristo, na medida da maturidade que ele tem e terá. Agora, estava voltando ontem com a Marisa de carro, falando, não me preocupo com o mundo que o Daniel vai receber quando ele crescer, porque ele vai ser perigoso. O Daniel vai ser perigoso para o mundo, não o mundo para o Daniel. Mas eu falei para ela, mas às vezes eu olho para os crentes com filho e fico pensando, tu cria direito esse menino aí, que senão meu filho vai ter que perder o tempo dele para arrumar o que você estragou, quando ele podia estar fazendo a obra de Jesus, trazendo os perdidos lá fora. E que é o que Paulo fala, né, cara? Tipo, eu gostaria de chegar para vocês como a filhos maduros. E trazer para vocês uma mensagem espiritual. Mas eu não posso. Eu tenho que lançar os fundamentos de volta porque vocês ainda são crianças. Então, cara, como a gente pode não ser responsável por aquilo que Cristo tem gerado no nosso coração? Esse é o maior temor que eu tenho no meu coração. Jesus, eu não quero ser irresponsável com aquilo que você tem derramado. Eu não quero deixar de corresponder a isso que eu tenho recebido, essa revelação, né? E é verdade. E isso me pegou muito quando eu fui para o seminário. Não fui para os Estados Unidos, eu fui para o México estudar no Instituto Canción, que é um seminário bíblico, mas também musical. E, cara, eu não sei se lá na Oral Roberts tem, você vai me dizer se tem. Mas, cara, o que eu percebia de filho de pastor, filho de ministro de louvor, filho de missionário, que os caras enviavam lá para ver se o filho se convertia, era brincadeira, cara. E aí eu lembro que eu conversava assim com os coordenadores, falando assim, mas meu Deus, cara, o que esse menino veio fazer aqui? E aí eles falam assim, Rafa, a gente recebe assim um monte disso. Os pais mandam pra cá pra ver se eles vão se converter aqui. Eu falo, cara, olha o trabalho que vocês estão dando pra esse povo. Pô, se você, cara, tá criando seu filho, cria seu filho segundo o padrão de Jesus, sendo a referência que ele precisa ver, que ele precisa ter, né? Então, assim, eu não sei se acontece lá, eu acho que também não acontece tanto porque o Canción, ele era muito mais focado no ministério mesmo, né? Lá no Roberts é mais amplo. Mas acontece também, acontece também. Acontece porque aí a pessoa vai querer uma formação acadêmica. O que você vai querer estudar, filho? Vai estudar isso. O pai fala, então tu vai pra lá porque lá tu vai ter um encontro com Jesus, vai mudar a tua vida. Mas acontece muito e vem muito de os pais quererem passar a responsabilidade
pra outro, né? Uhum. E justamente, tipo assim, acontece muito até no Ministério Infantil da igreja, Sim. cara. O pai reclama, pô, mas o meu filho, sei lá o que, no Ministério Infantil. Cara, o papel de criar e educar teu filho é teu. É, Eu servi no Ministério Infantil, né? Eu era professor durante muito tempo, legal. até os Estados Unidos. E, cara, acontecia que você olhava pra criança e você fala, caraca, o que que tá... Aí não é culpa dela Não? ser daquele jeito, é culpa de quem tá criando, né? E meu pai sempre me falou, meu pai não teve a oportunidade e o privilégio que eu tive de crescer num lar cristão, mas ele falava, ó, tudo que eu fiz até eu me converter, tu toma como exemplo pra não fazer e não viver isso. E tudo, desde o momento que eu aceitei e entreguei minha vida pra Jesus, aí tu pode olhar pra minha vida como exemplo de como você deve seguir, como você deve fazer, né? E é igual você falou, cara, olhar pro o nosso papel, o papel de um pai não é criar um bom filho, é criar um bom pai. E a palavra de Deus fala aí de fazer discípulos, né? Por todas as nações. Então, cara, o nosso papel não é só cria um bom filho, cria alguém que seja bom debaixo de você, mas, cara, cria alguém que vai dar fruto, cria alguém que vai crescer, vai multiplicar, né? É. E isso é só o discipulado de Jesus de verdade que vai fazer acontecer. Então é por isso que eu falo, cara, sim, eu tô convencido de que eu tenho a receita para o avivamento. E não para esse vídeo achando que eu vou ser um herege. Ouve até o final, com pureza no coração. Se todos nós nos encontrássemos com Jesus e falássemos, Jesus, eu não tenho minha vida preciosa mais para mim mesmo. Então vem e assim, faz a tua obra. Me transforma, assim, ó, acaba com meus planos, meus projetos, minhas vontades. Deixa eu fazer tua vontade na terra como ela é no céu. Então assim, me transforma num marido segundo teu coração, num pai segundo teu coração, num funcionário segundo teu coração, num colega de trabalho, num estudante de faculdade, num professor de faculdade, pronto. E aí, tendo o discipulado de Jesus, aprendendo dele, que é manso e humilde de coração, aprendendo o quê? Tudo no caráter de Cristo. Então, você vai pegar o Salmo 139, Senhor, me sonda e me conhece, vê se em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Pronto. E aí, todo dia de manhã, você vai olhar no espelho e vai falar assim, hoje você vai morrer, entendeu? Hoje vai acabar, você tá assim, ó, hoje você não tem vez, carne. Eu não vou ser egoísta de fazer minhas vontades, de pecar meu próprio prazer, eu vou dar minha vida para Jesus se entregou por mim. Pronto. Se todos nós fizermos isso e a gente trilhar nesse caminho e querer a glória de Deus mais que tudo, que o reino dele venha, se estabeleça, não interessa se é pastor, se é professor, se é Uber, o que você trabalha, você estuda, você faz. Cara, o Espírito de Deus vai se manifestar onde você estiver. E aí a glória de Deus vai vir. E aí o avivamento vai chegar. Porque assim, o avivamento, a gente fala sobre avivamento, mas a gente não entendeu que assim, Deus só vai avivar um negócio que se comprometeu a morrer. Então a gente quer um avivamento. A gente acha que o povo tá... Não, o povo tá morto nos seus pecados. A gente sabe. Agora, a gente não pede o avivamento, a gente não pede o avivamento pensando no que vai acontecer no hospital. A gente pede o avivamento pensando no que vai acontecer dentro da igreja. Então, querendo ou não, a gente quer o avivamento dentro da igreja. E não está errado. Agora, para Deus mandar o avivamento dentro da igreja, será que tem gente disposta a morrer? Senhor, eu estou disposto a morrer para que você mande o avivamento. Então, assim, se precisa ter um defunto nessa mesa para Deus trazer o avivamento, está aqui minha vida. Então, a gente descobriu o segredo do avivamento. O segredo do avivamento não é que tenha 10 milhões de pessoas vendo esse podcast, mas que tenha 2 que assistiram e falaram, cara, é isso. A gente já recebeu o Espírito sem medida. Então a gente vai até o fim para esse negócio chamado evangelho. Cara, e às vezes a gente ouve isso que você falou, ouve o evangelho em si e acha que é difícil viver. Mas, na verdade, muito mais difícil é viver sem ele. Muito mais difícil é viver agradando o nosso ego e agradando a nós mesmos. Porque isso é infindável. Não tem algo que complete o nosso coração a não ser viver a plenitude da vontade de Cristo em nós. E realmente esse é o segredo do avivamento. Cara, se tiver que morrer, que seja eu.
Porque, na verdade, é quem tem que morrer. Paulo, ele vai falar isso. Eu não estou acabando aqui a minha vida dizendo que alcancei tudo que eu deveria alcançar, que eu venci todas as batalhas, mas o que eu tenho para dizer é, eu combati o combate que tinha que ser combatido. Algumas vezes eu posso ter perdido, algumas vezes eu ganhei, mas assim, eu combati o bom combate, eu estou entregando aqui a minha carreira, estou guardando a minha fé que me fez avançar e prosseguir e passar por todas as batalhas da vida, né? E às vezes a gente não para pensar que precisamos viver todas essas batalhas, precisamos mortificar a nossa carne e deixar cada vez mais os processos de Deus mortificar nós mesmos. Na verdade, é muito mais difícil a gente viver agradando a nós mesmos do que entregar para ele e falar, tá aqui, ó, esse aqui é meu eu, né? E aí, quando a gente faz isso, cara, é muito mais fácil a gente viver, por exemplo, eu chegar para minha esposa e falar, tá vendo isso aqui que você tá pedindo? Eu ainda não consigo fazer. Eu ainda não sou esse marido que você gostaria de ter, mas assim, eu estou entregando isso para Jesus. E tô pedindo para ele transformar meu coração. E apesar de eu não ser, eu quero dizer que eu te amo na medida completa que eu consigo agora. Mas eu sei que amanhã eu vou te amar um pouquinho mais. Porque é Jesus que está transformando meu coração. Não é pelo meu mérito. Não é por aquilo que eu faço de bom. Mas porque eu entreguei para ele tudo que eu tenho. Até o meu pé sujo para ele lavar. Até olhar para baixo da mesa e falar, cara, eu sou manco também, então tá aqui. Tudo que eu tenho, Jesus, de bom e de ruim é seu. Não tem nada em mim que eu possa me gloriar. Então, transforma a minha vida. E aí a gente realmente vive o avivamento. Porque é o quê? Alguém que morreu e que está sendo vivificado. Não é um transforma minha vida para eu me sentir bem, né? Não é um transforma minha vida para eu ser mais feliz. É um transforma minha vida para você fazer o que você precisa fazer. Com quem que você precisa se encontrar. Então, eu percebo esses homens que viveram o avivamento, eles não estavam realmente, eles não estavam preocupados com eles, cara. Eles não estavam preocupados com o reconhecimento, eles queriam a glória de Deus, Deus habitando entre os homens, sabe? Então, assim, eu acredito muito que se a gente começar a fazer isso nos lugares que Deus tem nos enviado, né, que é nas nossas casas, nossas faculdades, nossos trabalhos, nossas comunidades locais, a gente vai fazer o que fomos chamados para fazer, mas não sem antes passar pelo discipulado de Jesus. E eu queria terminar essa parte te dando esse spoiler. A parte 2 vai ser... E agora, porque a gente falou sobre o quê? A gente está falando sobre avivamento, a gente falou um pouquinho sobre as experiências de estudar fora, né? Essas experiências com Deus, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas no próximo, parte 2, a gente vai falar do como, tá? Você falou o como, mas você falou meio assim, tá meio abstrato. Então segura aí que o como é ter passado pelo discipulado de Jesus, porque Jesus só falou ide para quem passou pelo discipulado dele. Depois de 3 anos e meio caminhando junto, ele olhou para aqueles caras lá e falou, agora, portanto, agora vocês vão. Mas primeiro, passaram pelo discipulado de Jesus. Não perde não. Valeu, galera. Até a parte 2.